Mas essas médias podem variar de acordo com o lugar que você esteja. Acabou a gasolina. Você está procurando um sedã com bom porta-malas, com uma potência bacana e com um design interessante também? Vem comigo que eu vou te apresentar uma boa opção no mercado de usados para você poder adquirir. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar sobre consumos, pontos positivos, pontos negativos e tudo mais que você tem que saber desse veículo. Bora pro vídeo! Fala galera, aqui quem fala é o Primo, tô de volta, mais um review de um carro muito bacana, muito incrível para vocês aí conhecerem, para vocês saberem mais detalhes também. E vamos falar de HB20. Hyundai HB20 versão Premium, com motorização 1.6, 16 válvulas, câmbio manual. Esse carro aqui é muito interessante para você que procura um carro que tem um espaço bacana de porta-malas, né? Que tem uma potência interessante também para poder pegar a estrada, poder viajar, pegar a família, ir para um final de semana na praia, pegar a estrada no geral. Ele tem alguns pontos sim que poderiam ser melhores, por exemplo, o espaço interno traseiro que a gente ainda vai falar. E a versão manual, ela já tem um consumo bem mais interessante que a versão automática desse mesmo veículo, que era um ponto que pegava bem negativamente para o veículo, com médias bem assustadoras, falando de um carro 1.6. Esse aqui é o HB20 de primeira geração, lançado pela Hyundai aqui no Brasil em 2012, e foi um carro que revolucionou o mercado de carros compactos e de entrada. Até então a gente tinha sempre as mesmas opções, das mesmas montadoras, e a Hyundai apostou nesse segmento, colocando o HB20 ali com um design muito interessante, itens de série que não se viam nas opções mais básicas dos veículos das outras concorrentes, e que ganhou o público. No seu ano de lançamento e assim também nos próximos 3 primeiros anos, o HB20 ficou sempre entre os mais vendidos ali ao longo do ano. Falando aqui da frente do HB20, apesar de ser um carro 2014, ele ainda tem um ar muito moderno, né? Tem umas linhas muito modernas. Como eu disse, foi um design que revolucionou na época. Carros de entrada não tinham um design assim tão aprofundado, não tinha um design tão aprimorado quanto o HB20. E aqui a gente tem um conjunto óptico com monoparábola, apenas uma parábola, pisca. Essa aqui, por ser a versão Premium, a gente já tem os faróis de neblina, né? Uma boca aqui até tímida para o que virou depois nos próximos anos do HB20. O símbolo da Hyundai aqui cromado, né? E a gente tem essas linhas que vocês vão ver que acompanha por todo o veículo. O design sempre foi um ponto diferenciado desse veículo, né? Essa aqui, por ser a versão Premium, eu já falei que já tinha ali as luzes de neblina, já tinha as rodas de liga leve também no aro 15, perfil do pneu 185/60, já temos também repetidores de seta nos retrovisores, também maçanetas cromadas, originais, e também esse friso cromado que acompanha por todo o carro. Os freios são ABS, a disco na dianteira e a tambor na traseira, e esse é o design do veículo. Falando agora de motorização, a gente tem um dos maiores pontos positivos desse carro também. É um carro super potente para sua categoria, né, por ser um carro sedã compacto de entrada, com 128 cavalos no etanol, com 16,5 kg de torque e 122 cavalos na gasolina, com 16 kg de torque. Então, relacionado ao seu peso, um carro que pesa 1.045 kg, a gente tem uma relação peso-potência muito interessante. Capô simples, né, sem manta acústica, bracinho também simples, né, o que é ok pela categoria do veículo. E já é um motor também com corrente de comando, tá? Sem correia dentada aqui para te dar dor de cabeça. Falando aqui agora da parte traseira, a gente tem um conjunto também muito interessante, né?
com lanternas que passam aqui para a lateral do carro. A gente tem aqui embaixo o sensor de estacionamento. Temos também o famoso olho de gato aqui embaixo, né? Um refletorzinho para quando o farol do carro de trás passar aqui refletir. Temos esse friso cromado aqui também que caracteriza a versão Premium. E aqui do lado também o bocal de combustível com capacidade para 50 litros e que tem acionamento também lá dentro do veículo. Essa aqui é a chave do veículo, uma chave do tipo canivete, com o símbolo da Hyundai aqui, e que tem trava, destrava e também o alarme para você poder acionar e encontrar o veículo quando está no shopping ou até para afastar aquelas pessoas folgadas que estão sentadas em cima do capô. A abertura do porta-malas é manual, aqui com a chave, ou pela parte interna do carro com um botão que a gente tem lá que eu vou mostrar para vocês depois. Abrindo aqui o porta-malas, a gente tem um porta-malas muito bem acabado, com forro em todas as partes do porta-mala. Forro aqui também para não raspar quando for usar, carregar as malas, etc. A gente tem iluminação, e vamos conferir também aqui o step. O step do tipo normal, né? Não é temporário, né? Aquele pneuzinho de bicicleta, na mesma medida das rodas do carro. Esse porta-mala tem capacidade de 450 litros, também é um ponto muito positivo do carro, né? Para você poder fazer sua viagem, levar as bagagens, com toda a família também, com maior conforto. Ali a gente pode ver também que o banco traseiro do passageiro é bipartido, então se você necessitar carregar alguma carga que passe para dentro do interior do carro, você consegue ainda aproveitar um dos lados do banco. Temos também brake light aqui, para poder ser uma sinalização a mais aí e segurança na estrada. Vindo aqui agora para a parte interna do carro, aqui a gente tem um dos pontos que seria o maior ponto negativo desse carro, que seria o espaço interno traseiro. Apesar de lá na frente, eu vou mostrar para vocês, apresentar um conforto muito interessante, aqui atrás fica com um espaço um pouco limitado. Antes de falar do espaço, vamos falar aqui do acabamento da porta traseira. A gente tem maçaneta cromada, plástico duro. A gente vê que é uma porta que tem um espaço para o vidro muito pequeno. Alguns donos também reclamam disso, falando que os passageiros ficam com uma visão prejudicada lá dentro do veículo. Mas isso aí não é o passageiro que tem que reclamar, quem tem que reclamar de alguma coisa é o próprio motorista, né? Continuando aqui, a gente tem vidro elétrico nas 4 portas com função automática. A gente tem aqui um porta-garrafas também, ou revista, né? E a saída para o alto-falante. Esse é o espaço interno. O banco da frente está regulado para mim, eu tenho 1,75 e o espaço é esse, ó. Falta praticamente 2 dedos para encostar aqui no banco da frente. A altura de cabeça aqui é tranquilo, tá faltando 3 dedos. E realmente é muito apertado. Eu vejo que aqui embaixo, se eu quiser ficar com a postura um pouquinho mais relaxada aqui com o pé, minha canela já encosta no banco da frente. Então, talvez se você esteja procurando um carro que tem um espaço traseiro maior, às vezes tem um filho, um parente, alguém que vai sempre andar aqui no banco de trás, que seja maior, seja mais comprido, e você que vai dirigir também seja uma pessoa alta, talvez esse modelo aqui não seja tão interessante como um Cobalt, como um Nissan Versa também, que você pode ver que tem um espaço interno traseiro muito mais interessante. Com relação ao que temos aqui no banco traseiro em relação à segurança, a gente tem apoio de cabeça apenas para os 2 ocupantes das laterais, no meio a gente não tem, e cinto de 3 pontas também só para quem vai na lateral. A gente não tem cinto de 3 pontas para o ocupante do meio. O túnel central não é muito alto, até que tranquilo. Temos porta-revistas também atrás dos 2 bancos, um pequeno nicho aqui, mas sem saída de energia ou saída de ventilação também na parte traseira. Temos a alça PQP para todos os ocupantes, e isso aqui que é uma das coisas mais legais também, que a gente às vezes não vê nem em carros mais de categoria maior, que é luz de cortesia para os ocupantes de trás, que é muito interessante também para quando você precisa procurar alguma coisa aqui no banco de trás, etc.
Temos Isofix também para cadeirinha, então você que tem um filho também precisa colocar a cadeirinha aqui, é um carro que vai te atender. E aqui também a repartição do banco para você poder rebater apenas um dos lados do encosto. Você está gostando desse review? Está gostando de saber um pouco mais desse carro? Muito bacana. Então vou pedir agora para você deixar o seu like aí, também deixar sua inscrição para você não perder os próximos vídeos, tem muita coisa bacana vindo por aí. Dá uma força pro canal, para você não custa nada, pra gente faz toda a diferença. Eu tô aqui correndo, até peço desculpa se eu estiver falando muito rápido nesse review aqui, mas é que o tempo tá fechando, a gente tem uma chuva braba vindo por ali, então eu tenho que fazer aqui rapidinho. Continua com o vídeo aí. Vindo aqui para a parte da frente, a gente tem essa condição, os acionadores de vidros aqui para todas as janelas, com função automática também, tanto para subir quanto para descer. A gente tem também o acionamento das travas aqui da trava elétrica, né? E o bloqueio do vidro do passageiro também. A gente tem maçaneta cromada também nessa versão, plástico duro na porta, um forro em tecido aqui também, e a alça aqui para você poder abrir a porta, e um espaço bem amplo aqui para você colocar uma garrafa ou uma revista, um livro, algo que você precisar também. É um nicho bem interessante. Temos aqui a saída do alto-falante e aqui também uma saída pequenininha do Twitter também. Aproveitar para dizer também que os retrovisores são elétricos, você consegue fazer a regulagem dele através desse botão aqui. Aqui na lateral a gente tem os comandos de ajuste do banco do motorista. Esse ajuste aqui do banco, ele não sobe por completo, ele mexe na inclinação do banco. Então é uma regulagem a mais, que é sempre interessante, mas não é aquela regulagem que sobe o banco por completo. Aqui é para você regular o encosto, né? Para você fazer esse movimento aqui do encosto. E aqui também a gente tem os acionadores da abertura, tanto do porta-malas quanto do bocal de combustível aqui na parte interna do veículo. Na parte interna a gente tem um espaço muito mais interessante, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E o carro, apesar de ser com o painel todo em plástico duro, a gente vê um acabamento caprichado, né? Com encaixes bem feitos, a gente não tem rebarba, tem até um cromado aqui, uma cor diferente, né? Um grafite diferente aqui na saída de ar, e que deixa o carro com um aspecto mais premium. Começando aqui na esquerda, a gente tem os controladores do retrovisor, que é elétrico, né? A gente tem aqui a aleta aqui de comando das setas e também do farol e luz de neblina. Nesse modelo, a gente já tem o farol com acionamento automático, tá? O que é muito interessante também. Desse lado aqui, os controladores do limpador de para-brisa. Vindo aqui para a parte central, a gente tem uma multimídia que foi colocado posteriormente. Originalmente, esse carro vem com som Bluetooth, com USB, e também auxiliar, rádio, AM, FM, mas não tem CD, certo? Então foi colocado essa multimídia aqui que também ficou bem interessante. Aqui no centro a gente tem os acionadores do ar-condicionado. Então o ar-condicionado aqui, pisca-alerta, desembaçador traseiro, controlador da velocidade do ar-condicionado. Aqui o botão para a entrada do ar externo, controle de temperatura, e aqui também o controle do fluxo de ar, direção do ar, né? Aqui embaixo a gente tem um nicho com tampa. Acho isso aqui muito bacana também, se você quiser usar fechado, guardar alguma coisa aqui dentro também, é bem bacana. Ali a entrada da porta USB, auxiliar e tomadinha 12 volts também aqui para você poder usar. Câmbio manual, que é muito interessante. Esse câmbio tem engates curtos e precisos também. Para acionar a ré você tem um botãozinho aqui para você poder encaixar a ré também, mas são engates bem bacana também. Vindo aqui para trás a gente tem um nicho, dois porta-copos também bem fundos, acredito que colocando um copo aqui ou garrafa não vai virar. O acionamento do freio de mão aqui na lateral e aquele nicho que eu tinha mostrado na parte de trás para vocês também. Do lado direito a gente tem o porta-luvas com iluminação, tem um porta-luvas bem profundo também, dá para ser muito bem utilizado. Não tem rebatimento suave. E a porta do passageiro aqui também, comando de vidro, revista, espaço para garrafa. Vindo agora para a parte de cima aqui, a gente tem
quebra-sol com espelhinho e iluminação. Então, se eu fechar aqui, a luz apaga, isso aqui é muito bacana. Se eu fechar, ela apaga automaticamente. Aqui no meio, a gente tem os controles de iluminação também para os ocupantes aqui da frente. Aqui a gente também tem o botãozinho para poder desligar o alarme volumétrico também, que são esses sensores aqui, para que se você quiser ficar com o alarme acionado, mesmo dentro do veículo ele não disparar, você consegue desligar ele aqui. E aqui a gente tem um porta-óculos também, que é muito bem-vindo. E porta-documento aqui para o quebra-sol do motorista. Outro porta-documentos aqui também. Aqui você também tem uma tampinha para o espelho e iluminação também, com o mesmo sisteminha de desligar caso você feche e não desligue ele antes. Muito bacana. Vamos conferir agora também o painel de instrumentos do carro. A gente tem um painel que eu acho particularmente também muito bonito. A gente tem esses tons de azul e branco que deixa o carro com aspecto bem moderno. Para ligar o carro, você precisa acionar a embreagem e aí você consegue ligar aqui. Mesmo com o câmbio na posição neutra, você tem que fazer isso, apertar a embreagem. Eu acho um painel muito bonito também, né? Como eu já havia dito, com cores que dão um aspecto moderno para o carro. Na esquerda a gente tem conta-giros, no meio o computador de bordo com marcação de temperatura do motor, marcação também de nível de combustível, a autonomia do carro vai aparecer ali no meio junto com o odômetro. Para acionar o computador de bordo, a gente tem esse botãozinho aqui do lado e a gente consegue ver lá no centro as informações. Então, trip A, trip B, a autonomia do carro, né, 109 km, a média que ele está fazendo, 9,3 km por litro. E aqui o consumo instantâneo também, que como o carro está parado não vai marcar. E aqui a velocidade média, e aqui o tempo de percurso, e aqui volta para a trip novamente. Do lado direito a gente tem um marcador de velocidade ali marcando até 220 por hora, mas esse carro aqui tem velocidade máxima declarada de 185 km por hora. Agora que a gente já viu tudo que esse carro tem de detalhes, parte externa, parte interna, a ficha técnica dele também, vamos levar ele para dar uma volta e conferir também os pontos positivos, pontos negativos e o consumo também, que eu tenho certeza que você está esperando para poder saber. Bora dar uma volta com o HB20 1.6 Premium 2014. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, o cinto tem regulagem de altura também. Eu falei que ia começar a chover e realmente começou a chover. Ainda bem que deu tempo de terminar de gravar, tô vendo só se eu não esqueci nada ali. E já vamos direto ao ponto, falando de pontos positivos e pontos negativos desse modelo. Como ponto positivo, a gente tem capacidade do porta-malas, que é uma capacidade bacana, de 450 litros. A gente tem também mecânica super simples e confiável, não dá problema, tanto motor quanto câmbio. Também a parte de revenda, é um carro que vai muito bem no mercado de usados. Se você precisar, por algum motivo, se desfazer dele, você não vai ter dificuldade. A questão de conforto também é um ponto positivo, porque ele já tem toda a questão de segurança, tem ABS, tem airbag também. Esqueci de citar isso, a gente tem airbag aqui tanto para o motorista quanto para o passageiro, airbags frontais. E a questão de design também, por ser um designer moderno, você vai andar com um carro 2014 e vai estar com um carro atual, né, que não entrega, que é um carro aí com uma certa idade. Um último ponto positivo que eu esqueci de citar também é a questão da potência. É um carro que tem uma relação peso-potência muito interessante, tem 128 cavalos no etanol, então é um carro muito esperto. Você vai ter segurança na estrada para fazer aquela ultrapassagem, não vai passar aperto mesmo com todos os ocupantes aqui no carro, vai tranquilo na viagem. De pontos negativos, a gente tem a questão do espaço interno traseiro, é muito pequeno mesmo, é apertado. Se você tem uma família com pessoas grandes ou precisa de um espaço maior ali, talvez esse não seja o carro ideal mesmo. A questão da suspensão traseira, a gente tem um problema que foi crônico
até a versão de 2015, né, até o ano de 2015. No facelift de 2016, esse problema foi corrigido, mas a suspensão traseira, conforme você colocava carga, passageiro aqui, ou cargas no porta-malas, ela ficava bem baixa e dava final de curso com muita facilidade. Então, se você precisa andar com muita carga aqui atrás, com muitas pessoas, sempre vai andar com o carro cheio, e a cidade que você vai rodar, ou a estrada, tem muito buraco, muito quebra-molas, talvez também isso pode te trazer um pouco de desconforto, certo? De pontos negativos que mais são marcados nesse veículo, são esses, certo? Agora a questão de consumo. Para falar em consumo, na versão com câmbio manual, a gente tem um consumo mais interessante, mais tranquilo. Já na versão automática desse carro aqui, é um problema que os donos reclamam bastante. Consumo bem elevado mesmo para um carro 1.6. Com relação ao consumo, a gente tem as médias de 7,8 no etanol na cidade e na faixa de 11, 11,5 na gasolina. E na estrada a gente tem na faixa de 8,7 a 9 no etanol e 12,8 na gasolina para a estrada. Essas médias podem variar de acordo com o relevo que você está andando, o pé também, se você maneirar, a velocidade média que você consegue manter ali e tudo mais. O valor desse carro hoje no mercado de usados está na faixa de 52 a 55 mil, dependendo da região que você estiver e da conservação e quilometragem do veículo também. O que é um valor interessante, mas se for parar para pensar é um pouquinho salgado para um carro 2014 por ser um carro de entrada. Mas pela confiabilidade, por tudo que o carro apresenta também, pela sua questão de conforto, potência, é um preço justo também. Uma curiosidade também desse modelo aqui manual, vocês podem até procurar aí também, ele não é muito comum, você não encontra com tanta facilidade a versão manual no mercado de usados. Isso pode ser porque as pessoas que têm o modelo com câmbio manual são mais satisfeitas e aí o carro gira menos, e também porque as pessoas que têm o modelo com câmbio automático estão mais infelizes até por conta do consumo, e também pode ser também por conta de quantidades vendidas, mas isso pode variar de acordo com a região também. Isso foi só uma curiosidade que eu achei na hora que estava pesquisando sobre o carro. Se vê muito mais anúncio do modelo automático do que do modelo manual. Com relação ao consumo, a gente tem médias na cidade de 7,8 no etanol, na faixa de 7,8, e 11,1 na gasolina na cidade. Na estrada a gente tem 8,7 no etanol e 12,8 na gasolina, mas essas médias podem variar de acordo com o lugar que você esteja. Acabou a gasolina. O marcador de combustível desse carro também é um problema crônico. Na verdade, todos os carros da Hyundai têm esse probleminha de não indicar a marcação certa ali da borda de combustível. É um problema simples de resolver, barato também, mas que acontece. E eu acabei de ser prova disso. Acabamos de ficar sem gasolina. Agora eu vou ter que chamar o proprietário do carro para me socorrer. E aconteceu isso, fiquei na estrada sem combustível e olha aqui o nível de combustível no painel. Tem 2 pininhos lá e deu pane seca. Então, você que tem HB20, toda a linha da Hyundai tem esse problema, na verdade, é um problema crônico, mas se atenta a isso também, beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado de mais esse review. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais carros, mais informação. Espero que você tenha gostado do vídeo.
se inscreva, deixa seu like, dá essa força aí pro canal. Aqui do lado vou deixar um card para vocês poderem conferir a review do último carro, que ficou muito bacana também. Você que esteja procurando um primeiro carro, vai lá e confira. Um abraço, galera, até a próxima. Tchau, tchau.